Olá, boa noite. Eu me chamo Walton e sou um velho norte-americano de 66 anos de idade. E o relato que eu estou enviando para vocês aí no Brasil foi algo assustador que ocorreu no ano de 2010. Isto ocorreu na cidade de Aspen, no estado do Colorado, onde eu morava na época e trabalhava, pois eu trabalhava com o processo de empalhar diversas espécies de animais, tanto animais de porte menor como porte maior, de muitas pessoas que criavam um grande afeto, um valor sentimental. Após seus animais falecer, eles queriam que os animais estivessem presentes na vida deles e dentro da casa deles. Então eu fazia o processo de empalhamento com o corpo dos animais. E o meu trabalho era feito só com os animais, não com os seres humanos. Isto eu deixava bem claro. E foi um dia que eu estava na loja como de rotina, fazendo o trabalho de empalhamento. Foi quando chegou um homem, e era um homem muito elegante. O homem vestia um lindo terno branco, estava de chapéu branco. Se aproximou e perguntou se ali era a tal loja que fazia o processo de empalhamento. E eu respondi que sim, e perguntei se ele desejava fazer algum trabalho. O homem ficou algum tempo, muito sério, e me olhava bem nos olhos. E o homem começou a falar. Perdão, eu peço desculpas por não ter me apresentado antes. Muito prazer, meu nome é Robert. E sou um fazendeiro muito bem sucedido, um bilionário. Tenho uma grande fazenda na cidade de Tucson, no estado do Arizona, pois eu vim dessa longa distância para resolver algo muito importante, que só o senhor pode me ajudar. Isso se relaciona ao seu trabalho nesse processo de empalhamento. E então, naquele momento, eu perguntei ao homem se ele desejava fazer o empalhamento em algum animal doméstico que ele possuía e que ele adorava muito. O homem, com aquele olhar muito sério, respondeu que não. Que o processo de empalhamento que ele queria fazer era assim no corpo da sua esposa, que recentemente tinha falecido. E então eu falei que não, que o meu trabalho, o processo de empalhamento, era só feito com os animais, não com o corpo de seres humanos. E o homem, desesperado, começou a insistir. Ele falou que dinheiro não era problema, que aquilo era muito importante para ele, que ele não ia voltar para Tucson, no estado do Arizona, sem uma resposta positiva. Mas naquele momento, eu repeti novamente para o homem que eu estava decidido e que eu não ia fazer o trabalho. O homem olhou para mim com uma expressão muito séria e falou que aquele não ia me custar terríveis consequências. E logo ele virou as suas costas e saiu caminhando lentamente da loja, passo a passo, dando uma certa gargalhada. Após ter acontecido aquela situação daquele homem que vem de muito longe, no estado do Arizona, se passou alguns dias. Estava seguindo tudo normalmente. Mas foi numa noite, ao encerrar o meu trabalho e fechar a loja indo para minha casa, que ficava nos fundos da loja, eu não imaginava que naquela linda noite o destino me reservava algo terrível. Estava eu no meu quarto, deitado na minha cama, descansando, para logo cedo pela manhã iniciar o meu trabalho como de rotina. Mas naquela noite tinha-se passado algumas horas. Era na madrugada de 2 horas da manhã.
que eu recordo até hoje. E naquela madrugada, eu comecei a escutar um barulho. Era como se fosse um barulho do animal que estivesse andando próximo da janela do meu quarto. Foi quando aquilo se aproximou bem próximo da janela e aquilo começava a respirar. Uma respiração muito cansada e muito ofegante. E vinha aquele bafo com um certo cheiro desagradável que se expandia por toda a parte do meu quarto. E naquele momento aquilo começou a bater na janela. E eram batidas muito fortes. Então lentamente eu desci da cama e fui até o guarda-roupa. E peguei um revólver de calibre 38, que eu sempre guardava ali. E fiquei em pé próximo da cama, com a arma apontada em direção da janela. Foi quando aquilo parou de bater na janela. Parecia que tinha percebido que eu estava com a arma apontada em sua direção. E quando eu menos esperava, algo arrebentou a parede, entrando para dentro do quarto. E aquilo era enorme. Com as luzes apagadas, mesmo assim eu conseguia enxergar. Era algo que andava encurvado e tinha orelhas enormes. Seus olhos brilhavam na escuridão do quarto. Muito assustado, eu comecei a disparar aquele revólver. Eram muitos tiros que atingiam aquilo, pois não fazia nem efeito algum nele. Ele vinha em minha direção, caminhando lentamente e respirando aquela respiração ofegante, sendo aquele certo cheiro de podridão. Desesperado, eu continuava a atirar. Foi quando aquilo caiu no chão. Rapidamente eu saí correndo do quarto e saí de dentro da casa e fui até um vizinho que morava ao lado da minha casa. E desesperadamente comecei a bater na porta dele para que ele abrisse a porta. Então ele abriu a porta, eu entrei rápido e fechei a porta da casa dele e comecei a contar toda a história para ele. E naquele momento, ao escutar minha história, rapidamente ele pegou um rifle e fomos até a minha casa, pois eu não tinha nem coragem de entrar na casa. Com a lanterna ele foi na frente, caminhando com os passos muito lentos, indo em direção ao meu quarto. Chegando ao meu quarto, aquele monstro nem estava mais lá. De uma certa forma, mesmo estando muito ferido, ele conseguiu ir embora. Então eu e o vizinho ficamos algum tempo ali, analisando aquela situação que tinha acontecido, pois era uma história inacreditável. Há algum tempo ali logo amanheceu, e naquela mesma manhã estava rolando um grande comentário, que havia um homem bem cedo na estrada, pedindo carona, pois o homem estava nu, estava com ferimentos de bala no seu corpo. E logo um caminhoneiro deu carona a ele, levando ele ao hospital. E depois ninguém mais viu citar o homem. Assim era o comentário que estava vendo naquela manhã. Acontecendo essa terrível experiência, eu cheguei à conclusão que aquele monstro era aquele homem, aquele tal fazendeiro bilionário do estado do Arizona. Que era ele aquele monstro, que era ele um lobisomem. E esse foi o meu relato.